Deus. Sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Paz do Senhor. Também contar comigo, seja lá para o que for. Já vamos começar. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus para todos vocês, amém, irmãos? Paz do Senhor aí para minha esposa, a Michele, que já está aí ligada conosco, Edna Nunes, paz do Senhor Jesus, Sérgio Guimarães, Deus abençoe, meu irmão. Já vamos começar, prepara o coração, porque hoje nós vamos aprender o poder da comunhão com Deus, o poder e os benefícios da comunhão com Deus, daqui a pouco. Para uma vida de vitória e de conquista, escuta o que eu vou lhe dizer. Escute. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história. Paz, Vandinéia, Deus abençoe. Amém, Sérgio? Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se lhe deixarem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história. E ninguém irá sentar à mesa. Paz do Senhor Jesus, João Luiz Domingos, Deus abençoe. Então vamos iniciar aí essa mensagem tão linda que o Espírito Santo ele nos deu mais cedo, né? Essa mensagem eu considero uma das mais importantes, porque se o cristão entender o tema de hoje, o que vamos pregar hoje, ele não só mudará de vida, né, como também fará com que outras pessoas também pelo seu testemunho venham mudar de vida. Quando falamos em comunhão com Deus, do que realmente estamos falando? O que é comunhão com Deus? Comunhão com Deus é algo que vai mais além de conceitos doutrinários dado aí por muitas igrejas. Às vezes a pessoa acha que comunhão com Deus é, exemplo, alguém que congrega todo dia, né? Porque se fulano não congrega todo dia, então ele não está legal, ele não está bem. Meus irmãos, vamos falar à luz da Bíblia. Existem duas formas de se doutrinar alguém, de falar das Escrituras Sagradas para uma pessoa. Existem duas formas. A primeira é falar das Escrituras Sagradas de acordo com o que eu penso
de acordo com o que eu acho, de acordo com o que eu acho bacana, né? Então, esse achismo distorce a verdadeira santidade do Senhor. Eu estou falando aqui, eu estou um pouco fraco, né? Não ia nem comentar isso, mas passei uma madrugada inteira de febre aí, ainda estou um pouco, mas até falei para minha esposa, ela perguntou, você vai fazer live? Eu falei, vamos ver. Mas aí eu disse para ela, eu vou fazer sim, porque a palavra de Deus tem que ser pregada, independente das circunstâncias, né? E exatamente com essa preocupação de levar essa visão da comunhão com Deus. Se as pessoas entendessem isso, nós teríamos uma igreja feliz, nós teríamos uma igreja realizada, nós teríamos uma igreja abençoada, nós teríamos uma igreja acolhedora, uma igreja unânime. E sabe como é que eu sei que a igreja no Brasil não tem unanimidade? Sabe como é que eu sei que a igreja no Brasil não tem a comunhão perfeita com Deus? Justamente por causa da divisão que há entre as igrejas do Brasil. Então, o meu trabalho é claro que eu não tenho aí um público grande para me ouvir, mas o meu trabalho é que os poucos que me ouvem sejam transformados pelo poder da palavra de Deus. A comunhão com Deus é a coluna principal da tua vida, da minha vida. Charles Spurgeon disse que se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. E eu concordo com ele. Por quê? Porque a comunhão com Deus é essa coluna, como eu disse, que sustenta todo o prédio que simboliza a tua vida. Se essa coluna cair, todo o resto cai. Tá? Então, antes de entrar aqui nessa mensagem, porque hoje nós não vamos apenas falar da comunhão. Eu acredito que a palavra de Deus ela esclarece, não é verdade? Então eu não posso só chegar aqui e falar da comunhão em si. Ah, você tem que ter comunhão? Você tem que ter comunhão? Não, eu tenho que ensinar. Porque às vezes a pessoa não sabe o que fazer para ter comunhão com Deus. E eu quero começar aqui lendo algo interessante, né, a respeito dos homens e mulheres do passado, pessoas que honraram o nome do Senhor. Eu já vi pessoas dizendo assim, eu queria ter a fé dos homens do passado. E eu disse para ela assim, faça o que eles fizeram e você será como eles. Porque eles eram pessoas de carne e osso. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas tentações, aos mesmos erros. E mesmo assim ele orou com instância para que não chovesse, e não choveu sobre a terra conforme a palavra dele. Depois orou de novo e a chuva voltou a cair, segundo a sua fé. E é isso que falta. A comunhão com Deus, ela engloba muitas coisas. Mas antes de falar das várias vertentes, né, da comunhão com Deus, eu quero iniciar por esse texto aqui. Carta aos Hebreus, capítulo 11, tá? Verso 32. Preste bem atenção para que você entenda. E que mais direi eu? Que mais direi eu? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram as promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra.
puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Agora, olha que interessante o verso 38, olha. Preste atenção, viu? Homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Você sabe que aqui é um pequeno resumo da história dos heróis da fé, contada aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 11 aqui, do verso 30 ao verso 40. Nós lemos aqui do verso 32 ao verso 38. Homens dos quais o mundo não era digno. Deixa eu falar uma coisa para você. Primeira coisa que temos que ter em mente: só existe uma forma de você ser salvo, é através de Jesus Cristo. E só existe uma forma de você ser uma pessoa cuidada, amada, tá? Eu digo amada, mas todas as pessoas são amadas. A Bíblia diz lá em João 3 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então Deus ama o mundo. Porém, uma coisa é Deus amar e outra coisa é Deus fazer justiça na vida de todos. A justiça divina, ou algumas benécias do reino de Deus, e são muitas, eu digo algumas, mas são muitas, foram reservadas somente para os filhos da obediência. Agora presta atenção, o poder da comunhão com Deus. Quando você decide viver, porque comunhão com Deus é um estilo de vida. Comunhão com Deus é um estilo de vida, é algo que você põe em prática todos os dias, do momento que você acorda até o momento que você se deita em sua cama. E quando você decide firmemente no teu coração ter esse estilo de vida, ou seja, andar em comunhão com o Pai, se prepare, porque você vai ser alvo do inferno. Alvo, e quando eu digo alvo, eu estou falando dos principais alvos, tá? Mas, em compensação, você será protegido pelo próprio Deus. Você será guardado por Deus. O tratamento de Deus em relação a você vai ser diferente do tratamento dele em relação àqueles que não só estão no mundo, mas em relação àqueles que de repente estão na igreja, mas não andam em comunhão. Tá? Então, quando alguém decide ter esse estilo de vida, de ter comunhão com Deus, ou seja, qual é a base da comunhão com Deus? Renúncia. Quando eu decido ter esse tipo de vida diante do Senhor e renuncio às minhas vontades, a fim de fazer a vontade do Senhor, veja, o sacrifício é grande, mas o resultado não se pode sequer medir. Você não tem noção do que a comunhão com Deus faz na vida do ser humano. Uma pessoa que mergulha no mundo da comunhão com Deus, ela não está debaixo de leis universais, leis físicas. Ela não depende de diagnóstico médico, ela não depende de dedução de humanos, ela não depende de recursos humanos, porque esse mundo chamado comunhão com Deus
É o mundo de Deus, é o mundo onde o sobrenatural de Deus é completamente natural. E o Senhor passa a cuidar de você, você passa a ser íntimo do Senhor. Olha que interessante. Você começa a ter um relacionamento profundo com Deus. Quanto mais você o ama, mais você também recebe de forma recíproca este amor. E o Senhor cuida de absolutamente tudo na tua vida. Eu posso citar vários exemplos aqui, mas eu quero citar apenas alguns, porque são tantos. Quando se fala em comunhão com Deus, são tantos exemplos aqui, que eu poderia virar à noite pregando sobre isso. Mas vamos citar alguns exemplos aqui conhecidos. Vocês já ouviram falar de José? Pois bem, José foi vendido por seus irmãos, tinha 17 anos de idade, foi jogado no poço. Na verdade, os irmãos queriam matar José, mas aí um dos irmãos, o mais velho, Rubem, disse: olha, não vamos fazer isso, isso vai gerar maldição sobre a nossa vida, ele é nosso irmão. Aí Judá teve uma ideia: vamos vender ele como escravo. Se ele morrer, não vai morrer pelas nossas mãos. Então venderam José. Quem era José? Bom, o texto diz que José, lá em Gênesis, no capítulo 37, você começa a acompanhar essa história. O texto diz que José era um jovem honesto, um jovem que entregava, né, digamos assim, as maldades dos irmãos ao pai. Ele não deixava impune as irresponsabilidades dos irmãos. Os irmãos estavam prejudicando os negócios do pai. José não aceitava aquilo. Ele, com aquela idade, já era uma pessoa responsável. Ele adorava o Deus do pai dele fielmente. E quando tudo isso aconteceu, você não vai ver José pecando, você não vai ver José aborrecendo ao Senhor com algumas coisas. A história diz que ele era uma pessoa totalmente fiel, íntegra a Deus e ao pai dele, Jacó. Então, quando ele é vendido como escravo, você vai ver uma coisinha escrita na história de José. Você vai ver isso em várias partes, né? Você vai ver assim: e o Senhor era com José. Quando lemos "e o Senhor era com José", isso é reflexo da comunhão que José tinha com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele era um jovem que tinha profunda intimidade com Deus, um jovem de oração, um jovem íntegro, um jovem que não se corrompe nem mesmo com o peso do sofrimento sobre ele, sendo rejeitado pelos irmãos. Porque o que se passava na cabeça de José? Ele provavelmente achava que nunca mais ia ver aquele que ele tanto amava, né? O seu pai Jacó, a sua mãe. Por quê? Porque ele estava distante, apesar que a mãe já tinha falecido, né? Mas assim, o irmãozinho que ele tinha deixado para trás. Então o que acontece? Porque Jacó, ele tinha algumas esposas, né? Ele tinha Lia, ele tinha Raquel. Aí vem as servas das duas. Ele tinha Zilpa, ele tinha Bila, né? Inclusive de Lia nasce a maioria dos filhos de Jacó. E de Raquel, a sua amada, porque Raquel era a esposa amada de Jacó, nascem 2 filhos, José e Benjamim. Agora, olha que interessante, mesmo ele distante, com todo aquele sofrimento, sendo tratado como um animal, ou até mesmo menos que um animal, né? Ele não se corrompe. José se mantém no caminho da obediência, em profunda comunhão com Deus. Agora eu quero que você, por favor, em nome de Jesus, você que está me assistindo, preste atenção. Porque quando você está envolvido nesse mundo de comunhão com Deus, quando você decide abandonar todos os teus desejos para viver em prol dos desejos do Senhor, quando você se rende a Deus de todo o teu coração, você abre os seus braços e se joga nos braços do Espírito, coisas extraordinárias acontecem em nossa vida.
acontece em tua vida. Acredite no que eu estou falando. Você verá o cuidado de Deus sobre você. Coisas que normalmente, né, não é normal certas coisas acontecerem. Pois bem, no mundo da comunhão com Deus, essas coisas começam a acontecer em um efeito gigante. Você chega a ficar, me perdoe a expressão, bobo. Ao ponto de dizer como que pode, eu não esperava isso. É o mundo de Deus, é o mundo da comunhão com Deus. A honra de Deus, a proteção de Deus, a unção de Deus, o Espírito de Deus sempre vai acompanhar aqueles que estão mergulhados em comunhão com o Senhor. Esse é o segredo, e é por isso que às vezes as pessoas não entendem certos testemunhos que nós vemos por aí. Como pode fulano estar nessa posição? Ele não sabe ler, não sabe escrever, não fala direito. Eu já vi isso no meio de pastores. Alguém dizia assim, como é que pode esse camarada ser líder de tantos pastores? Cara, não fala direito, né? Ele não sabe nem escrever direito, não sabe nada de teologia. E eu fico rindo com essa situação. Porque enquanto os camaradas estão aí afundados nos livros, ao invés de mergulharem na comunhão com o Senhor, não que eu esteja aqui fazendo apologia à ignorância, tá? Não é isso. Só que eles mergulham na letra e esquecem do Espírito. E a Bíblia diz que a letra mata, né? Mas o Espírito vivifica. E quando diz que a letra mata, não quer dizer o conhecimento. O conhecimento não mata ninguém. Mas é a pessoa que mergulha tão profundamente nas letras e esquece do seu lugar, espiritualmente falando, diante de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos deixar faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Então veja, você vai ver em vários versículos ali de Gênesis, do capítulo 37 em diante, deixa eu só verificar aqui, eu não ia pregar sobre isso, mas é importante você ver isso aqui é muito importante, tá? É muito importante, como eu disse, existem vários exemplos, eu só estou falando de um, José, já vou falar de outro aqui. Olha só o que diz aqui no 37, olha que tremendo isso, meus irmãos. Se todo mundo assimilar isso aqui, hein? Tem gente que vai mudar de vida hoje. José é vendido pelos seus irmãos. Então a história começa aqui, ó. Gênesis 37. Aí você vai ver que... Por que tudo isso aconteceu? O texto diz aqui em Gênesis 37, 3. Ora, Israel amava mais a José que todos os seus filhos. Por que ele amava? Não era só por causa de Raquel. Era também por uma questão de caráter, né? Porque era filho de sua velhice e lhe fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Tá? Aí eles armaram aqui, José foi lançado no poço, veja o texto. Lançaram numa cisterna vazia sem água, verso 24. Bom, aí ele é vendido pelos mercadores midianitas, né? Aliás, é vendido aos mercadores midianitas, e ele vai parar aonde? Ele vai parar no Egito. Quem compra José? Quem compra José é nada mais e nada menos que o comandante das tropas egípcias, Potifar, tá? E o texto diz aqui o seguinte, que ele foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, o comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Agora, olha que interessante, é muito lindo isso aqui. Olha só, verso 2, Gênesis 39, 2. O Senhor era com José. O Senhor era com José. Você tem noção do que simboliza isso? Quando Deus é com alguém, não importa em que situação se coloque alguma pessoa. Não importa o que fizeram com ela. Não importa se tramaram contra ela. Se o Senhor é com ela, Deus transforma todo mal em bem.
É isso que sempre aconteceu na história. Quando pagaram Balaão para amaldiçoar Israel, e ele tentou amaldiçoar Israel, ao invés de amaldiçoar, o Espírito do Senhor tomou Balaão e ele abençoou a Israel. Aí o rei, né, moabita, disse para ele: eu te pago para você amaldiçoar e você abençoa? Ele olha para o rei e diz: eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Que tremendo isso, meus irmãos. Por quê? Porque Israel era o filho primogênito de Deus, né? Preste atenção. Ninguém pode amaldiçoar um filho de Deus. Ninguém. Há um texto lá em Números que diz: e contra Jacó não vale encantamento. Onde fala, inclusive, dessa história de Balaão. Agora aqui em Gênesis 39:2, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. O que aconteceu? Aqui diz que Deus era com José. E o verso 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, vendo quem? Potifar. Porque quando Deus é com você, o seu trabalho é reconhecido pelos homens, ainda que não gostem de você. Assim como José enfrentou oposições dos próprios irmãos, não se espante se você também enfrentar. Eu posso falar uma coisa aqui entre nós, com carinho? Tem pessoas que estão há anos aí. Eu estou falando isso agora sendo muito, mas muito direcionado por Deus. Tem pessoas que estão há anos, aleluia, há anos na presença de Deus, mas elas não sabem o que é o favor do Senhor. E sabe por quê? Elas não conhecem esse mundo porque sempre andaram titubeando cocheando entre dois pensamentos na presença de Deus. Algumas pessoas nunca se entregaram, sabe? Como deveriam. E eu falo isso de uma forma muito amorosa e carinhosa. E por elas não se entregarem totalmente ao Senhor, elas não sabem o que é isso. Então algumas chegam a dizer assim, e olha, Deus é tão misericordioso que algumas pessoas, mesmo não se entregando a Deus como deveria, você vê ainda a mão de Deus cuidando dela e abençoando ela em tudo. Agora imagine se ela se entrega. Imagine se ela mergulha nesse mundo onde ela põe na mente e no coração dela que Deus é a única coisa que importa para ela. E ela passa a amar o Senhor de todo o coração e ela passa a adorá-lo, mas por prazer. Não por religiosidade ou desencargo de consciência. Ah, eu vou orar, que eu não orei hoje. Não, o motivo que te leva a orar não pode ser: ah, eu não orei hoje, né? Eu tenho que orar. Uma coisa religiosa. E sim porque a oração e a adoração para você é oxigênio. E você não pode viver sem respirar. Entende? Então quando você ama o Senhor e Deus sonda os corações, Ele o conhece, Deus faz coisas lindas, meu irmão. Coisas lindas, tá? E o texto diz aqui, ó, que Potifar viu que Deus, o Deus que ele não conhecia, era com José, o Deus dos hebreus. Só que aí acontece uma outra situação com José. A mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ela queria levar José ao pecado. Né? Satanás foi uma situação criada pelo próprio diabo ali, para tentar destruir a comunhão de José com Deus. Satanás já sabia o que ia acontecer com aquele jovem. Não precisamente em relação a ele se tornar governador, mas Satanás sabia que algo grande estava para acontecer na vida de José. Porque sabia que ele era um jovem fervoroso, temente a Deus, que se desviava do mal. Então ele lança a esposa de Potifar no caminho dele, dizendo: deita-te comigo, deita comigo. Em outras palavras, o meu marido não vai saber. Pensa bem, José. Se você se deitar comigo, eu mando em tudo aqui. Eu mando em tudo, eu influencio Potifar nas decisões. Se você deitar comigo, você vai ter tudo aqui.
Você já é bem conceituado aos olhos do meu marido, e será muito mais, porque eu vou falar muito melhor de você, enchendo, né, a mente de José. Mas José, ele diz uma coisa que em 22 anos eu pregando a palavra, toda vez que eu leio eu me arrepio. Olha o que ele diz aqui no verso 9 do capítulo 39 de Gênesis. Olha, ele não é maior, preste bem atenção. Aliás, ele porém, verso 8, ele porém recusou e disse à mulher do seu senhor, a mulher de Potifar: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Agora, gente, é lindo isso aqui. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher dele. Olha o que José diz para ela, ó. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade contra meu senhor e pecaria contra meu Deus? Olha o que ele diz, bem diante da face da esposa de Potifar. Por que eu faria isso? O teu marido tem sido bom comigo. O teu marido tem me honrado desde o momento que eu pisei os pés aqui nessa casa. E ainda mais em relação ao meu Deus. Cheguei aqui como escravo nessa terra. Mas Deus, o Senhor, o Deus do meu pai Jacó, tem cuidado de mim. A senhora acha mesmo que eu vou trocar minha comunhão com um Deus tão generoso, tão bondoso, tão lindo, por 5 minutos de prazer? Não, eu não vou fazer isso. Olha a posição de José. E ele foge. Ela ainda tenta agarrá-lo, ele consegue fugir, e as vestes dele ficam nas mãos dela. Aí ela inventa mentiras sobre mentiras quando o marido chega, dizendo: esse escravo que você trouxe para cá, que você entregou tudo dessa casa em suas mãos, achou que poderia me ter também. Olha o que ela foi falar para Potifar. Achou que poderia ter domínio sobre mim também, sua esposa. Ele tentou me violentar. E José, inocentemente, estava ali no seu... fugiu, né, daquela situação. E Potifar ficou irado. O texto diz que ele, ouvindo, né, essas palavras, aqui, ó, né, ele ficou furioso. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. Deixa eu falar uma coisa para você. Parece que quanto mais a gente escolhe o caminho certo, mais a gente se prejudica, né? Não é isso? Pelo menos é o que a nossa visão humana interpreta. Parece que eu já ouvi muitas pessoas no mundo dizerem isso. Rapaz, vaso ruim não quebra. Fulano, pode observar, só gente boa morre. Gente ruim não morre. Eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Também já ouvi pessoas dizendo assim: como que pode, você faz uma boa ação e é isso que eu recebo por ser bonzinho? Você já deve ter ouvido isso? Olha o que eu recebo por ser bonzinho. Já vi até pessoas dizendo: eu vou deixar de ser bonzinho, esse é meu problema. Não, esse não é seu problema não. Essa é uma virtude de Deus na sua vida. Porque independente dos atos alheios, você tem que continuar sendo bom. A Bíblia nos ensina a sermos pessoas boas. Ah, mas pessoas boas, ô Bispo Elias, parece que só se prejudica. Não, meus irmãos. Pode perecer, e quando eu digo perecer, eu digo se prejudicar, entre aspas, por um tempo, porque escolheu a verdade, escolheu ficar do lado da luz. E não esqueça que existe uma oposição. Tem uma frase que diz assim: apesar do poder do sol sobre a terra, ainda é noite na metade do mundo. Você não concorda com isso? Ainda é noite na metade do mundo, apesar do poder do sol. Por mais que o sol seja poderoso, ele não consegue iluminar de uma vez só toda a terra. Não é isso?
Você é de Deus, mas você vai encontrar e você precisa se acostumar com isso. Mas se acostumar, que eu digo, sem medo. Você vai encontrar sempre oposição por você ser honesto, por você escolher o caminho da comunhão com Deus. José fez isso e foi parar na prisão. Mas aquilo que aparentemente ia prejudicá-lo, só o abençoou mais ainda. Lembra da frase que eu li para você no 39:2 em Gênesis? E o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Olha a mesma frase acontecendo de novo com José na prisão. Ele foi lançado no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ele ficou na prisão. Olha que lindo agora o verso 21. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Você acha que isso aqui é coincidência? Primeiro Deus coloca José na casa de um egípcio. Deus faz o egípcio gostar de José. Agora Deus faz o carcereiro gostar de José também. Porque Deus tem o poder sobre todos os seres humanos na terra. Por isso que ninguém pode prejudicar um eleito de Deus. Podem colocar você aonde quiserem. Deus vai usar pessoas, porque Deus tem o controle, tem os corações dos homens nas mãos, e Deus vai colocar pessoas ali para abençoar você, para mudar a história da tua vida. Quem tem comunhão com Deus nunca perde, passa por processos. Às vezes até processos dolorosos, mas sempre é honrado por Deus. O Senhor mesmo diz: eu honro aos que me honram. Agora veja, ele foi benigno, o qual confiou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ali ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Ou seja, tudo que tinha que fazer. Limpar os banheiros, serviços pesados. José fazia aquilo ali. De repente, ele como homem deve ter ficado confuso. Poxa vida, Senhor, né? Não reclamando, mas orando. O Senhor viu o que aconteceu, eu fui fiel. Ela mentiu, mas eu confio em Ti. Diante do Senhor eu tenho paz. E é isso que importa. O problema não é o deserto. O problema não é o deserto. O problema é você estar se você não está em paz com Deus no deserto, aí sim, porque o pior deserto não é o externo, é o interno. Agora, se você tem paz com Deus diante desse deserto, meu amigo, fique tranquilo, porque o Senhor vai bradar ao teu favor. O Antônio Pereira está dizendo, isso aconteceu comigo, né? Então você sabe, meu irmão, como que é, né, entre aspas, porque eu vejo tudo como plano de Deus, uma injustiça. O que muitos enxergam como injustiça, eu enxergo hoje, Elias, pode ser que há alguém que discorde da minha visão, mas eu vou continuar enxergando assim. Eu vejo tudo como propósito de Deus, uma vez que você se entrega ao Senhor de todo o coração. Então, vamos concluir. E o Senhor era com José. O que aconteceu ali? Ele interpreta o sonho do padeiro, do copeiro, né? E quando o rei veio ter um sonho dado pelo próprio Deus, ficou perturbado, ninguém conseguiu interpretar, e Deus usa o copeiro, que se lembra de José, dizendo: quando eu sonhei assim, assado, um preso hebreu chamado José, ele interpretou o meu sonho, e tudo que ele disse aconteceu 3 dias depois. O faraó ficou impressionado, falou: chama esse rapaz aí. E José então foi preparado para se apresentar ao faraó. E quando ele se apresenta ao faraó, porque o Espírito de Deus estava sobre José, o faraó conta o seu sonho e o Espírito de Deus dá a interpretação a José. E José se torna ali vizer ou governador de toda a terra do Egito. Lembrando, eu estou falando do poder da comunhão com Deus. Veja Daniel, em Daniel capítulo 1, verso 8, assim que ele chegou na Babilônia, depois que o povo foi exilado, está escrito: e Daniel decidiu firmemente no seu coração em não se contaminar com as iguarias do rei.
iconada da Babilônia. Daniel, Ananias, Misael, Azarias, esses 4 jovens, mais conhecido como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam ali, juntos, no mesmo propósito, no meio de uma terra onde a diversidade de deuses era enorme. Adoravam, eles tinham um Deus para cada coisa. O Deus do sol, o Deus da lua, o Deus das estrelas, o Deus que fertilizava a terra, que mandava os trovões, que mandava a chuva, que fertilizava o ventre das mulheres. Era uma terra pagã. A Babilônia era uma terra pagã, cheia de idolatria a outros deuses. E esses 4 jovens ali fizeram uma diferença. E Deus honrou cada um deles. A Sadraque, Mesaque e Abednego, por serem honestos e não se curvarem diante daquela imagem imposta pelo rei, foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas a Bíblia diz que o fogo não teve poder sobre eles, porque o 4º homem da fornalha estava ali protegendo eles. Olha que tremendo isso. Daniel foi lançado na cova dos leões e Deus envia o anjo e fecha a boca dos leões. Meu amigo, eu estou falando do poder da comunhão com Deus. O poder da comunhão com Deus. Sabe aquela coisa que é impossível? Sabe aquela coisa que você vem ouvindo há muito tempo as pessoas dizerem: isso é impossível? Pois bem, quando você decide viver esse estilo de vida e ser fiel ao Senhor e amar a Deus acima de todas as coisas, mais do que a você mesmo. Aliás, esse é o grande segredo da vida. É você deixar de viver e permitir que Cristo viva em você. O apóstolo Paulo diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então quando o ser humano deixa de viver e Cristo passa a viver nele, ele passa a ter a verdadeira vida. E a felicidade brota no coração dele. A alegria da salvação que vem de Deus é constante no coração dele. E ele é uma pessoa feliz. Ele é uma pessoa... porque quanto mais você se aprofunda na comunhão com Deus, você vai conhecendo muito mais ao Senhor. E sabe o que é legal? A comunhão com Deus vai te transformando. Quando você mergulha no oceano do Espírito, o que acontece? Você vai sendo transformado. O Espírito Santo começa a transformar teus pensamentos. Ele começa a mexer em tuas configurações, mudando visão. Aí ele muda conceitos. Coisas que você via de uma forma distorcida anos atrás, agora você percebe com clareza o que de fato aquilo representa. Porque quanto mais você se aproxima do Senhor, mais você entra na intimidade de Deus. E a Bíblia diz lá em Salmos que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Agora, olha que interessante, porque na versão original não está a intimidade. Não está a palavra intimidade. Está os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. Os segredos. Tem coisas que Deus só revela para algumas pessoas que já estão mergulhadas em sua comunhão com Deus. Então, ô Bispo Elias, então o que eu faço para ter essa comunhão com Deus? Bom, anota aí ou guarda nas tábuas do teu coração. Primeira coisa, primeiro passo para você ter comunhão com Deus. Você precisa se encher da natureza de cima. Tá? Se encher de tudo que vem de Deus. Absorver tudo que vem de Deus. E eu aprendo com o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 3, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Vamos ler de novo? Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Não tem como você ter comunhão com Deus buscando coisas da terra. Por isso Jesus manda priorizar o reino dos céus
em Mateus capítulo 6, verso 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e então as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso Paulo ele diz, se vocês querem de fato estarem vivos, que não basta só ressuscitar, tem que se manter vivo. Vocês precisam buscar as coisas lá do alto. Por quê? Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olha o verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Então, tem pessoas que elas têm uma boa intenção em relação a Deus. Elas querem ter intimidade com Deus. Não é que elas não querem, mas querer e alcançar são duas coisas muito diferentes. Eu posso querer ter intimidade com Deus, mas posso viver sem lograr isso, sem conquistar isso. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu quero ter intimidade com Deus, eu estou agarrado a coisas deste mundo. Eu não tenho priorizado. Exemplo, você precisa meditar na palavra. Ao invés de você ficar meditando em revistas com notícias seculares, medita na palavra. Você está pensando nas coisas do alto, ok? Você precisa não só pensar nas coisas do alto, mas buscar tudo que vem de Deus. Né? Eu sempre falo isso. Não existe meio termo na presença de Deus. Tem pessoas que querem a intimidade com Deus, mas ainda deixaram alguns vestígios do velho homem livre que ainda domina a vida dela. Não é que a pessoa não tem o Espírito Santo, ela tem o Espírito Santo, mas ela ainda não está usufruindo da intimidade com Deus, ela não tem ainda uma comunhão perfeita com Deus, porque tem coisas do velho homem ainda vivas nesta pessoa. Né? Então, louvores a Deus, não louvores aqui de baixo. Né? Tem que entrar aqui coisas boas, que vem do alto, que vem de Cristo. Tem que entrar aqui coisas boas, que vem do alto, que vem de Cristo. Não tem como você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo com a tua mente totalmente poluída com as coisas do mundo. Então, eu estou dando para você conselhos direcionados e dados por Jesus para que você tenha comunhão com Ele a partir de hoje. Pensai lá nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Olha que tremendo isso. Então nós estamos falando aqui sobre pensar nas coisas lá do alto, ou buscar as coisas lá no alto. Quando eu falo de preencher mente, alguém vai dizer, em que eu tenho que pensar, o Bispo Elias? Bom, então eu vou te dar um outro conselho. Lá na carta aos Filipenses, no capítulo, deixe-me ver, 4, verso 8, Paulo ensina no que nós devemos pensar. Anota aí. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Entendeu agora? É com a mente voltada para essas coisas. Que coisas? Essas. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se existe louvor em relação a Deus, se o nome do Senhor está sendo glorificado, que seja essas coisas que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes,
e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Viu que tremendo isso? Uma outra coisa também que nós devemos vigiar, que já se encaixa aqui também, o que você tem colocado diante dos teus olhos? O que você tem colocado diante dos teus olhos? Muitas pessoas querem ter intimidade com Deus, mas os seus olhos, muitas das vezes, dão uma passeadazinha em situações e em coisas que não tem louvor nenhum diante de Deus. Ou seja, a pessoa quer ter intimidade com Deus, mas vive brincando no penhasco do pecado. Como assim? Ela coloca os seus olhos naquilo que certamente irá tentá-la. Davi nos dá uma receita aqui no Salmo de número 100 sobre isso. Olha o que Davi diz aqui no Salmo 100. Salmo 101, verso 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Sabe o que significa isso? Você se torna aquilo que você contempla. Você absorve pela visão aquilo que você está focando, aquilo vai fazer parte de você. Então, estamos falando da comunhão com Deus, o poder da comunhão com Deus. Então, trabalhe isso aqui, pensando nas coisas lá do alto, ocupando o teu pensamento com tudo que é de boa fama, com tudo que tem louvor, com tudo que é amável, com tudo que é respeitável, com tudo que edifica. E proteja os seus olhos, não coloque coisas mais diante dos seus olhos. Se você não consertar essa parte da tua vida, não tem como você ter comunhão com Deus absorvendo através dos olhos coisas mais. Conselho do rei Davi, ok? A Bíblia também nos ensina que a fé vem pelo ouvir. Então o que nós temos? É claro que eu quero que você entenda uma coisa. Não tem como você controlar tudo que pensa, tudo que vê e tudo que ouve, tá? Esqueça isso. Nenhuma pessoa no mundo consegue essa proeza. Não tem como você controlar o que vai ver na rua, em casa, não tem como, né? Eu digo assim, se você tem a oportunidade de não colocar teu pensamento naquilo, nem os teus olhos naquilo, nem ouvir sobre aquilo, fuja dessas coisas. Porque isso são impedimentos para que a pessoa tenha ali de fato uma comunhão profunda com Deus. Veja, existe um muro que separa muitas pessoas e algumas pessoas não sabem por que não conseguem ver a glória de Deus. Você sabia que o Espírito Santo tem sede de se relacionar com você? De cuidar de você como ele cuidou de Daniel, como ele cuidou de Abraão, como ele cuidou de José. Ele quer cuidar de você do mesmo jeito. Você não tem ideia do poder da comunhão com Deus. A comunhão com Deus, quando você mergulha nesse mundo, 3 coisas acontecem na tua vida. Você passa a ser o que jamais seria sem Deus. Sem comunhão, você jamais chegaria nessa posição. Você passa a ser, você passa a ter e você passa a ser, a ter e a chegar em lugares que você jamais chegaria. É o poder da comunhão com Deus. Deus pega aquela pessoa que não tem, muitas das vezes, estudo, não sabe ler, não sabe falar direito e coloca ela no meio de eloquentes. Entre aspas, eloquentes. Deus coloca aquela pessoa no meio de príncipes. E às vezes as pessoas não entendem como é que pode esse rapaz estar aqui no nosso meio. Eu vi o testemunho de um homem fiel a Deus, temente a Deus, que ele assinava as coisas da empresa dele assim, com o polegar, porque ele não sabia escrever. Ele tem uma rede de advogados que trabalha para ele. Advogados. Pessoas com diplomas formadas em alto, nível intelectual, até porque você se formar nessa área
é preciso dedicação e estudo, são 5 anos. Então veja, uma pessoa que se esmera, que se sacrifica, passou 5 anos da vida ali na faculdade, fazendo testes, provas, né? Porque quem já estudou na faculdade sabe como que é isso. É muito complicado dependendo do curso que está fazendo. Todos são difíceis, né? Difícil que eu digo assim, nada é difícil. Tudo é fácil para quem se dedica. Mas eu digo assim, tem trabalho, tem suor. E de repente está lá esse homem que não sabe sequer escrever o próprio nome e todos os seus funcionários têm diploma e ele é o patrão deles. Aí um dia perguntaram para ele, como que pode hoje o senhor mandar ser chefe de pessoas cultas, não desmerecendo o senhor, mas o senhor nem sabe escrever, não é? Ele falou assim, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar aquelas que pensam ser alguma coisa. E é isso que Deus faz. Porque a comunhão com Deus quebra barreiras que, humanamente falando, elas não se quebram por nada. São barreiras da sociedade, são barreiras, como é que eu posso dizer assim, do olhar humano, de estereótipos. Porque o homem só vê o exterior. Nesse mundo você vale o que você tem, meu irmão. Você vale o que você tem. Se você quiser perceber isso, vai num shopping. Chega lá mal vestido numa loja de grife, que você vai ver. Não é que vão te tratar mal, apesar que ainda tem funcionários que tratam mal, mas já vão te olhar de cima e embaixo, porque é uma coisa, é um talento natural do homem. O homem só vai ver o exterior, mas Deus vê o coração. Então quando você mergulha no mundo da comunhão com Deus, a coisa muda, os papéis se invertem. Ao invés de você suar para pegar o peixe, é o peixe que pula dentro da rede. Porque uma pessoa que tem comunhão com Deus, ela se torna amada, não que as outras não sejam, mas de uma forma muito especial por Deus. E por que Deus faz acepção de pessoas? Não. Tá na Bíblia isso, Bispo Elias? Tá na Bíblia, meu irmão. Tá na Bíblia. Mas antes de ler essa partezinha aí, aqui em Isaías 59 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação, separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então veja, Deus, ele quer agir, a mão dele não está encurtada para que não possa salvar, ele não está surdo, a tantos clamores que ele ouve. Não, Deus quer ajudar. Deus quer ajudar, Deus quer entrar na vida dessas pessoas aí, mudá-las espiritualmente, enchê-las do Espírito Santo, fazerem elas entenderem o poder da cruz, da mensagem da cruz, para que elas entendam que o Evangelho é redenção, mas Deus também tem o desejo de cuidar dessas pessoas. Ou você acha que a salvação, o plano de Deus para nós, se resume só à vida eterna, meus irmãos? Tá? Eu não concordo com essa linha, eu vou pela Bíblia. Tem gente que é extremista. Não, é o reino de Deus, nós temos que olhar para o reino de Deus. Ei, o nosso foco é a vida eterna, sim. O nosso foco é esse evangelho que leva ao arrependimento de pecados, que leva à salvação em Cristo Jesus. Mas Deus não é um pai omisso. A maior prova disso é os exemplos de todos aqueles que serviram a Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Você vai ver Deus levantando pessoas para ajudar os apóstolos. Você vai ver Deus usando pessoas para ajudar esses homens que trabalhavam incansavelmente para o reino de Deus. E não lhes faltava nada. É claro, passaram por fome? Passaram. O apóstolo Paulo disse: eu sei o que é passar fome, eu sei o que é passar por escassez, mas também sei o que é ter abundância. Deus cuidou. Você não vai ver eles morrendo de fome. Deus cuidou de cada um deles. O próprio Jesus, em Mateus 6,25, ele diz: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir.
O vosso Pai Celestial sabe das vossas necessidades. Quando ele manda os discípulos para a missão dos 70, o que ele diz para eles? Não levem nada. Não levem nada, não se preocupem com o que vocês vão comer, vestir ou beber. Já está tudo preparado para vocês. E eles foram. E todos foram bem-sucedidos. Deus guardou a todos eles. Porque Deus cuida. Quem tem comunhão com Deus recebe o cuidado de Deus. Você pode estar aqui, você pode estar no Japão, você pode estar nas Filipinas, você pode estar no deserto do Saara, não importa onde você esteja. Se existe comunhão, existe o cuidado de Deus, existe o poder de Deus, existe a manifestação do sobrenatural e Deus entra com providência, não importa onde a pessoa esteja. Agora, o nosso foco não é o reino de Deus? Lógico que é. Em primeiro lugar, nós aprendemos com Jesus que devemos buscar o reino de Deus. Mas existe uma vida aqui embaixo ainda. E enquanto nós estivermos aqui, se existe comunhão, existe o cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Eu sou prova disso. Eu vivo isso há 22 anos da minha vida. Uma coisa é alguém falar por falar, porque é muito fácil vir na internet. Hoje em dia a internet, né, transforma pessoas em doutores do Evangelho. Então, todo mundo chega na internet e fala o que quer. Ei, eu estou falando de coisas que eu vivi, tá? Como pregador do Evangelho, eu vivi. E apesar de fazer parte de um ministério muito grande na época, quando eu fui parar no interior da Bahia, eu soube o que era fome. E a igreja, e quando eu expliquei para a igreja que eu estava passando necessidade, sabe o que o pastor falou para mim? Pede comida ao povo. Pede comida ao povo. Tá? Eu sei o que é isso. Eu sei o que é você usar a mesma camisa durante 7 meses. E você ter um sapato que parecia mais um jacaré querendo morder os outros. Eu sei o que é isso, meu irmão. Tá? Então não é coisinha de internet, não. Não é chegar aqui e ficar falando abobrinhas, né? Ah, porque eu acho que o Evangelho... Pessoa nunca passou fome. Tá? Nunca passou adversidade na obra de Deus, não sabe o que é ser escorraçado pela obra de Deus e quer falar, né? Quer opinar sobre certos assuntos relacionados ao Evangelho. Tem muita coisa que o apóstolo Paulo fala que eu compreendo. Eu sei o que é ser rejeitado numa cidade, eu sei o que é você ser perseguido por pregar a verdade. Meu irmão, é 22 anos, né, passando por bons momentos e também por maus momentos por amor do nome de Jesus. Então eu gostaria que você entendesse que eu estou falando apenas de algo que eu experimento em minha vida. Ninguém pode dar o que não tem. E eu garanto para você, a comunhão com Deus... Ah, meu irmão, quando você mergulha nesse mundo, é como você se jogar nos braços do Senhor e dizer, Senhor, pronto, eu descanso em Ti. Eu confio em Ti. A minha fidelidade o Senhor tem. Eu confio em Ti. Usa a minha vida para os Teus propósitos. Faz de mim instrumento da Tua glória. Pronto. Aí você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Tudo muda, meu irmão. Tudo muda. E sabe o que é o melhor de tudo isso? De tudo isso? A presença de Deus. Quando você mergulha na comunhão com Deus, você começa a ser transformado. Você vai perceber que você já não é o mesmo homem, a mesma mulher. A tua ousadia cresce, as tuas convicções em relação ao reino de Deus crescem absurdamente. Você já começa a ver o impossível de uma forma desprezível. Você diz, impossível? O meu Deus é poderoso. E eu profetizo que isso vai acontecer. Por quê? De onde vem essa ousadia? Comunhão. A comunhão gera ousadia. A comunhão gera paz. A comunhão gera alegria. Porque a comunhão com Deus, ou seja, se há renúncia e há obediência, a alegria do Espírito Santo vai explodir no teu peito. É verdade. Vai explodir no teu peito. E você não precisa ter motivos terrenos. Tem gente que só sorri quando compra uma roupa. Tem gente que só se alegra quando troca de carro. Tem gente que só se alegra quando ganha alguma coisa ou quando consegue lograr alguma coisa terrena. Mas para aqueles que têm comunhão com Deus, não. A alegria desses é a pessoa, a própria pessoa de Jesus Cristo. Ela é feliz. Só em ela pensar
ela pensa assim: eu sou amigo de Jesus. Você vai ver que até a tua oração muda com a comunhão com Deus. A tua oração também muda. Porque esse é o efeito da comunhão com Deus. Exemplo, o que levou aqueles homens a não ter medo do fogo, Sadraque, Mesaque e Abidnego? Eles não tiveram, né, segundo o texto, o rei tentou ameaçar eles, dizendo para eles que se não se curvarem, seriam mortos. Eles disseram assim, olha, o rei disse assim, eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Aí eles disseram assim, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo e das tuas mãos. Mas se ele não quiser nos livrar, ó rei, fique sabendo, Senhor, que nós não vamos nos curvar à imagem de ouro que fizestes. Não vamos. Fique sabendo, Senhor, a nossa vida está nas mãos do nosso Deus. De onde vem essa ousadia? De onde vem essa força, essa ousadia para enfrentar a morte? Eu te digo, comunhão com Deus. Algumas pessoas dizem assim, que eu queria tanto que Deus revelasse seus propósitos. Sabe o que é revelação? É a palavra. É a palavra. Quer que Deus revele as coisas para você? E agora eu não estou falando dos dons de revelação. Eu estou falando da revelação divina de Deus para com o homem. Você quer que Deus revele para você e Deus não precisa passar por homens para te revelar nada. Deus quer revelar diretamente para você. Você deseja isso? Se aproxime profundamente do Senhor. Quando você se aproxima profundamente do Senhor, as coisas vão ficando claras. As trevas começam a se dissipar e você começa a ver e perceber coisas que há muito tempo você não percebia. E coisas que você nunca percebeu. Então, quando a Bíblia diz assim, quando a Bíblia diz aqui, em Isaías 53, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Sabe o que é o braço do Senhor? O poder do Senhor. Os desígnios do Senhor. A quem foi revelado? Quem creu em nossa pregação? Entende? E eu quero encerrar essa live para você que ouviu essa mensagem e deseja ter esse estilo de vida a partir de hoje, em amar a Deus. Está disposto a largar as amizades? Eu não digo as amizades que te fazem bem, mas aquelas que querem te afastar de Deus. Porque, infelizmente, meus irmãos, você não pode andar entre dois pensamentos. A não ser que eles queiram adorar o mesmo Deus que você. Caso contrário, você não pode andar com eles. Davi, no Salmo 1, ele diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O seu prazer é a palavra do Senhor. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que dará o seu fruto no seu devido tempo, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Entende isso? Então veja, você deseja de fato ter comunhão com Deus? Tome uma atitude radical a partir de hoje e não se arrependa, não olhe para trás. Eu não sei o que vem te afastando de Deus. Eu não sei se é a prostituição, eu não sei se é um vício, eu não sei se é amizades que te levam a clubes, a boates, tá? A pergunta que eu te faço, você quer ver a glória de Deus? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Está disposto a abandonar tudo isso? Está disposto a abandonar os vícios? Está disposto a abandonar a amante? Está disposto a abandonar a maconha, a cocaína, o cigarro, a bebida? Está disposto a abandonar a mentira? Se você estiver disposto a abandonar tudo isso e ser servo de Deus e dizer, Senhor, a minha vida agora está em suas mãos, eu não vou pensar em outra coisa além de ti, eu quero glorificar seu nome e eu vou andar na obediência ao Senhor. Eu faço um desafio com você.
eu não dou 30 dias para você já ter aí vários não um só não, vários testemunhos já para me contar. Eu desafio você que está me assistindo, porque eu sei como funciona. E esse Deus é lindo, ele é maravilhoso. Quando ele acha alguém que está disposto a pagar preço espiritual para andar com ele, o Senhor manifesta o seu poder sobre a vida dessa pessoa. E para encerrar, eu deixo aqui essa palavra para você. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e façam a brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, aleluia, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, oh glória, e prosperará naquilo para que a designei, diz o Senhor dos exércitos. E se vocês se entregarem a Deus e adotarem esse estilo de vida de comunhão com Deus, vai acontecer isso aqui. Saireis com alegria e em paz sereis guiados, oh glória. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. E em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. E eu sinto a presença de Deus aqui, aleluia. Palavras do próprio Deus. Ele está pronto para ser com você. Deus está pronto para erguer tua vida do pó, para ressuscitar você. Deus quer dar a ordem à sua própria luz para que se manifeste sobre a tua vida e você venha brilhar nesse mundo. Você só precisa decidir ter comunhão com Deus profundamente a partir de hoje. Abra mão dos seus sonhos e comece a sonhar os sonhos de Deus. Quais sonhos são melhor? Qual sonho é melhor? O teu ou o de Deus? Quais projetos? Qual o melhor projeto? O teu ou o de Deus? Então abra mão dos teus e comece a buscar os de Deus. Pense em Deus. Busque saber qual é a vontade de Deus. Se entregue a Ele de todo o teu coração. Não esqueça. É mudança radical. Radical. Tire da tua vida, extirpe da tua vida agora tudo que não faz parte lá de cima, da natureza de cima, que não faz parte de Cristo. E te prepara para viver o novo tempo na tua vida. Posso fazer meu último pedido? Eu amo vocês. Eu falo isso de todo meu coração e com alegria. E sei que vocês me amam em Cristo. Mas devemos também compartilhar essa palavra que nos foi dada de graça com o máximo de pessoas que pudermos, porque tem muitas pessoas que estão mergulhadas não no mar do Espírito, mas no mar das trevas, e o meu trabalho e o seu trabalho é tirar essas pessoas desse abismo. Compartilhe agora como oferta ao Senhor
essa live, porque cada alma que se converter, cada alma que se entregar ao Senhor, porque você compartilhou, você sabia disso? O galardão que será dado àquela pessoa, você terá parte nisso. Porque você foi canal e fonte de bênção para a salvação daquela pessoa. Então, compartilhe agora essa live para a glória do Deus Todo-Poderoso. Essa é a mensagem de hoje e me despeço de vocês. Creio que todos vocês aí foram tocados por essa palavra maravilhosa que vem do próprio Deus, do próprio Jesus de Nazaré. E que a paz que excede todo o entendimento da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Por favor, compartilha e vamos povoar o reino dos céus. Deus abençoe e até a próxima, né? Se Jesus assim permitir. Deus abençoe.